Breno, vou dar começo. Eu vou dar começo. Tá? Alô, alô, alô? Quer que eu dou começo? Faço pra ti. Bom, boa noite. Bom, é uma alegria ter tanta gente bem-humorada. Não, claro, vamos partir do pressuposto, né? O saudável e positivo, né? Que se nós íamos nos reunir aqui pelo... Bom, Alô? Eu acho alô? que eu... Tá. Se todos nós estamos reunidos aqui em torno do humor, algum sentido de humor a gente tem. E a gente, algum carinho pelo humor, a gente tem um carinho especial. E então, quem inventou isso do Miller's Day foi o Breno, que eu me equivoquei outro dia numa divulgação e chamei de Bruno. Então, primo e irmão, Breno. Foi bom o ato falho. Foi bom, foi bom. E o Breno que inventou isso o ano passado, e ele me convidou para ser sócio. E aí eu entrei de sócio, nós fizemos no ano passado, mas também decidimos que, evidentemente, não vamos falar só sobre o Milor, nós vamos falar do humor em geral, que foi um pouco o que aconteceu ano passado, mas esse ano ainda mais. Então eu vou passar a palavra diretamente para o Breno, que inventou toda essa brincadeira aí, para nos contar um pouco. Bom, boa noite, pessoal. Eu agradeço a presença de todos aqui, agradeço o pessoal da Paralelo 30 por disponibilização do espaço, pelo Ike, pela Cláudia, por gentilmente estar aqui, por vocês terem saído de casa essa noite, embora esteja agradável, né? Tá bom para sair, para uma conversa agradável, leve, né? E a ideia é justamente, o Abrão falou, nós vamos ficar rasgando cedo agora um pouco um para o outro, né? Mas é muito fácil tu ter alguém de prestígio como sócio, né? As coisas facilitam, né? A ideia eu realmente acho boa, porque o Milor é uma grande figura. Infelizmente começa a ficar esquecida rapidamente, né? Mas quem vai na obra dele vê que é um cara que é sensacional, assim, né? Então, eu fiz todo um roteiro ali para falar algumas coisas, provavelmente vou esquecer a metade. Mas o Abrão entrou na minha vida, quando eu lancei um livro sobre o Veríssimo, sobre as crônicas do Veríssimo, minha formação em letras, eu fiz um livro sobre o Veríssimo, fiz depois um outro sobre o Milor. E o Abrão entrou na minha vida porque eu convidei ele para escrever o prefácio do Coloríssimo, né, que é um livro que trata do período do Collor, né, do ponto de vista das crônicas do Veríssimo. E a partir daí nós construímos uma amizade, né, Abrão, que foi se estendendo assim, né, e é muito facilitadora, uma conversa tranquila, boa, né. E ele tem uma coisa de apostar nas pessoas, e isso eu acho muito bom, né. Mas, ao mesmo tempo, pode ser um grande engano de um psicanalista, né? Ou mostra que o psicanalista tem bom coração, né? Então, eu me sinto prestigiado pelo apoio do Abrão, assim, por essa caminhada. E descobrindo e conversando, eu comecei a descobrir que a gente tem mais coisas em comum, ou potencialmente poderíamos ter, do que eu imaginaria, né? Eu tinha um colega meu na Fundação de Economia e Estatística que era estudioso dessas coisas do judaísmo e coisa. E um dia ele veio com uma conversa de que o meu sobrenome, originalmente, seria Serafim. E que daí, com a história dos cristãos novos, né, das perseguições aos judeus, a minha família veio lá do norte da Itália, lá perto de Veneza, nós teríamos passado para Serafine, para fugir desse incidente histórico aí, né, de perseguição. Né. Nesse caso, então, Abrão, nós seríamos patrícios, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Abrão pode ser meu patrício, talvez, mas não é meu pai, né? Eu jamais gostaria de ocupar o lugar do Isaac na vida dele. Tu sabe por que eu estou dizendo isso, né, Abrão? Claro. Né? Mas, de qualquer maneira, o único Isaac que eu conheci, os dois únicos Isaacs que eu acho muito engraçado que eu conheci, um eu perguntei hoje para o Becker, uma lembrança que eu tinha, é um cara que o pai não assumiu a paternidade. Não sei se foi sorte dele ou não. Na identidade dele não tinha pai. Outro servia maracujazinho e coquinho com cachaça no antigo bar Alasca, lá na esquina maldita. Lembram? Tem até um conto do Caio Fernando Abreu que pergunta, seria o Isaac, o garçom? Né? Não. Não lembro porque bebia muito, né? Então essa construção foi se dando assim de uma maneira natural, de um jeito que
como todo psicanalista, uma hora eles querem nos levar para o divã, né? E daí hoje o Abraão me diz, não, tu vai ser o primeiro a falar e vai falar de como é que se dá a relação do humor na tua vida, assim, eu digo, e ainda vou ter que, com o devido respeito, né, servir de boi de piranha para depois duas personalidades aqui, nossos convidados, né, enquanto eu falo, né? E eu tive que me obrigar a fazer uma reflexão sobre todos esses momentos da minha vida, como é que eu cheguei ao humor, né? E demorou um pouco. Primeiro me assustei, porque essas coisas acontecem ao natural, né? E das recordações que eu tenho de leitura da minha vida, eu tenho muito assim, a ver com a minha mãe. O meu pai, inclusive, foi diretor, meu pai era militar, foi foi representante da Biblioteca do Exército. Olha que perigo, né? Mas a referência que eu tenho de leitura é da minha mãe, né? Monteiro Lobato, dá presente para os livros. E a primeira coisa que eu me lembrei foi das seleções do Reader Digest, né? Que tinha uma seçãozinha lá pequenininha, lá, umas bobagens, umas piadinhas de salão, né? Mas algumas muito engraçadas, né? Essa é a primeira lembrança que eu tenho assim, do humor, como é que foi entrando na minha vida, né? Depois, é uma coisa impressionante, assim, uma tal de Magda Soares, que é uma educadora que está viva, eu acho ainda mineira. Na minha 5ª série, eu estudei com um livro dela, que era Comunicação e Expressão. Eu lembro até hoje a capa, assim, era azul, com os quadrinhos, né? E já foi para a época, isso deve ter sido 70 e picos, 74, 5, 6, por aí. Já era uma revolução em termos da expressão, né, da língua como uma expressão de linguagem. Tinha o quadrinho, tinha o grafite não. Tinha o quadrinho, tinha a charge, tinha várias expressões, e isso começou a abrir um campo para mim, até que, um pouco mais adiante, eu descobri para gostar de ler aquela coleção. Há pouco tempo, eu acho que ela fez 40 anos agora, né, inclusive, né, não é só... Que também me abriu um caminho, assim, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga e também Luiz Fernando Veríssimo, né? E a partir daí, e com o Veríssimo é mais fácil, né? Nossa terra aqui, né? Essa convivência, escrever na Zero Hora, os livros que ele tem, um dos maiores autores do Brasil. E isso foi impregnando-me de uma maneira que me pegou pelo humor. E por que o humor é importante, né? Não só pela literatura, mas porque, para mim, o humor funciona como aquilo que a arte é, né? Ela te permite ver as coisas pelo outro lado. E o humor tem uma coisa mais interessante ainda, que ele estabelece uma armadilha, assim, né, com quem tu critica através do humor. Eu estou falando aí da questão da autoridade, né, que é uma das coisas que o humor solapa, assim, que ele faz uma armadilha que faz com que nem o apelido, né, se tu te importa com a coisa aí, que a coisa pega, né. Então, o representante poderoso, se ele se mexer com aquilo, sinal que pegou a coisa, né? Então ele fica numa posição de desconforto, que ele não sabe se ele critica, ou se ele solapa, ou se ele censura mesmo, né? E esse desajuste é que eu acho que faz o humor mostrar o quanto tem de vida, né? E é uma forma, então, de resistência, né? De resistir desde os momentos da ditadura. E nós vamos ter exemplos do Pasquim, nós vamos ter exemplos do próprio Milor e assim por diante, né? De figuras que desestabilizam o status quo, assim, né? Nem se usa mais essa palavra, né? Estou ficando antigo, né? Por esse questionamento da realidade. E assim, ao natural, assim, eu me lembro que o meu trabalho final, minha formação toda é em letras, né? Meu trabalho final foi sobre modernismo, poema piada, Oswald de Andrade, assim por diante. E aos poucos eu cheguei no Luiz Fernando Veríssimo, né? E eu também me interesso muito política, né? Uma coisa que me pegou foi a questão do momento horroroso que nós tivemos na nossa história. Hoje nós temos mais um, né, mas que foi o governo Collor, né? E eu comecei a escrever a partir das crônicas do Veríssimo, isso desde a primeira citação que ele faz do Collor, na Veja, lá, até as últimas, né? Que seria... que depois rendeu no Coloríssimo, né? Que é uma mistura dos... Então, fazendo um painel daquela época na sociedade brasileira e mundial, né, daquele momento político. Depois surgiu o Milor, né, como um outro trabalho acadêmico também, e aí era num momento diferente, né, aquele que tem a capa ali do livro, que foi lançado pela Libretos, o Milor e os Dias Virão, né. Eu tenho muito essa coisa assim de fazer uma síntese do nome da coisa, às vezes até de um artigo, de uma coisa. Tu tem muito isso, muito bom, assim, os títulos dos teus livros, eu acho maravilhosos. Eu acho. Bom, cada um gosta, né, a leitura, o texto não é mais teu, né. E essa coisa do Milor e os Dias Virão, quando eu escrevi,
era uma crítica, na verdade, essa coisa da esquerda, depois da ditadura, o que poderia, né, se fazer, o que se fazia. Na verdade, é uma pesquisa de 10 anos das publicações dele na Isto É, que, na verdade, não são crônicas, aquilo é craquelê, assim, é umas coisas, expressões, que eu tive que pensar aquilo, organizar aquela bagunça para também chegar a algumas coisas, assim, né, com algum suporte teórico, porque isso era coisa acadêmica. E a tese foi publicada com uma interrogação, né? Tipo, melhores dias virão. Vejo que nós não fomos tão longe assim, né? E depois, para a hora de quando foi feito o livro, nós tiramos, dando um sentido positivo, mais utópicos, né? Apostando, né, de que as coisas pudessem ir mais adiante. Dito isso, o Abrão, sempre na minha vida, né? Ele me disse, Breno, mas falta tu fechar a tríade sagrada do humor brasileiro. O Enfio. Lembra, Abrão? E o Abrão me cobrava, Breno, tu tem que fazer. E o Enfio, claro que é maravilhoso, né? E eu comecei, até porque como a minha questão não é estética, não é ilustração, meu negócio é texto. Eu digo, por onde que eu pego? Tá, tem os fradinhos, mas não é só texto, ele é complicado. Eu fui ver os 2 livros que ele tem, né? Que é o Enfio na China e... quem me ajuda aí? Diário de um Cucaracha, que são 2 livros que ele escreveu de crônicas, de textos. Um, quando ele foi para os Estados Unidos tratar a doença dele, né, que ele tinha aquela doença do perda de sangue, hemofilia, o irmão dele, inclusive, morreu por isso também. E quando ele foi para a China também. E eu achei muito interessante, eu li os 2 livros, comecei a fazer, já tenho até um pensamento sobre isso, mas eu comecei a me dar um incômodo com aquilo, porque, para mim, nesse momento, pensar no Enfio, que é maravilhoso, é um pouco olhar para trás. Infelizmente, a nossa geração, e eu vejo aqui, ó, eu sou baby boomer, né? Nasci depois da Segunda Guerra, né? A maioria dos que estão aqui, tirando um ou outro, é geração X, Y, Z, mais velho do que a minha, estão em casa dormindo essa hora, né? Então, o Enfio e mesmo o próprio Milor, infelizmente, está começando a ficar uma coisa para trás. E me interessa muito essa área. Eu acho, sim, uma coisa fascinante, né? Essa coisa do humor. E a pessoa que surgiu para mim, que é o trabalho que eu estou fazendo nesse momento, que eu consegui, inclusive, conversar com o autor, ele liberar essa produção, e que eu espero que o ano que vem esteja um livro sobre isso, para mim é o grande humorista desse momento, desse período histórico, que é o Gregório do Vivier. E, a partir daí, eu comecei a fazer um recorte, especificamente no governo do Bozo, né, obviamente, né? E o livro vai se chamar Humor em Tempos de Cólera, que é uma brincadeira com o coitado Garcia Marques lá, né, pegando o livro dele, mas que é a cólera tanto da pandemia quanto a cólera do gabinete do ódio, né? Toda essa... Além disso, depois eu comecei a pensar sobre esse nome, que está ok, né? Mas eu comecei a ver, quando eu comecei a trabalhar as crônicas dele, assim, ver, e é um período longo, de 2013, na Folha de São Paulo até 2022, depois ele foi chutado da Folha. Tem um período que é o ovo da serpente, da coisa assim, né, de 2013 a 2018, até a eleição do... E depois tem um período... E as coisas que tem ali, gente, são assim, ó, é perto do realismo mágico mesmo. O momento que a gente viveu durante o período dessa família no governo é assim algo de surrealista. Porque mesmo no Collor, o Collor, por exemplo, o Veríssimo, numa síntese maravilhosa, que só o humor faz assim, antes da eleição, o Veríssimo disse que o Collor era um ponto de interrogação bem penteado. Eu acho perfeito, né? Porque tu olha para aquela figura ali mais jovem, né? Mas a família... Só que eles, quando chegaram no poder, eles ainda tinham uma coisa do lustre de querer botar grandes figurões nos ministérios. Lembra que o Lutzenberger era para ser o ministro do Meio Ambiente, né? Agora, com o Bozo, o próprio do Viver fala, é a antítese de tudo o que as pessoas esperariam que ocupassem alguns ministérios. Daí ele cita 4, né? O das relações exteriores era antiglobalismo. O da educação, que é o nosso Osmar Terra Plana, que... Da educação, não, desculpa. Da cultura, não gostava do nosso teatro, do nosso cinema. O da educação, detestava as nossas universidades, né? E o
o Salles, né, o do meio ambiente, já tinha um processo nas costas lá desde o governo Alckmin, né, em São Paulo. Então, parece que ele escolheu a antítese daquilo que tudo que se esperaria. Isso, sim, já mostra muito o que né? Mas é que são tantas que eu vou esquecer várias coisas. A Damares já é uma pessoa abençoada, é outra coisa. Mas, para mim, o mais sintético desse momento, assim, ó, em termos do que foi o horror desse governo, e depois eu vou falar um pouquinho mais quando eu chegar. Estou me estendendo muito, né, Bruno? Pode cortar meu tempo aí. Não vou cortar. Tá bom, eu vou me policiar. Vou me policiar. Foi quando a estratégia do governo Bolsonaro de comunicação com as massas, né, era através das redes sociais, né, WhatsApp, Twitter, X agora, né? E, para mim, o mais sintomático foi o dia que o queridinho do filho dele, não sei se é o 03, 04, 02, roubou a senha do pai do Twitter. E o presidente da República ficou assim, sem poder se comunicar com as massas. Vocês lembram disso? Não, ele roubou. Ele não deixou o pai usufruir do seu instrumento de comunicação, né? Quer dizer, essa família é a coisa mais doentia que a gente podia ver, né? Muito pior do que o Collor, né? O quanto nós regredimos em relação a isso, né? E o que me impressiona é que a relação deles com a imprensa, e por isso que eu vou falar um pouco sobre a imprensa, porque esse livro que eu estou trabalhando, ele relaciona o quê? Ele pega a crônica, que já é um gênero assim, muito próximo do jornal, ele não existe sem jornal, e trabalha com as notícias do dia a dia. Então, eu vou pegando aquilo que o do Vivier vai citando e eu vou buscando lá na Folha de São Paulo, aquilo que ele citou, no Estadão, na Veja. Na verdade, vai ser um livro que vai ter possivelmente duas leituras. Uma sem as notas de rodapé, que eu vou puxando nas notas dessas notícias, e o outro fazendo essa leitura. Claro que eu vou fazer na própria página, né? Porque não tem coisa mais horrível do que ter que ver a nota de rodapé lá. Então, a ideia é de ver uma crônica, que é literária e, ao mesmo tempo, é jornalística, mas tem subjetividade ali, né? Fazendo uma... Qual é o termo? Cotejando, é isso o termo, né? Com a notícia do que ele está citando. Né? E que eu acho que é tudo que eles não queriam, entendeu? Porque a gente tem uma tendência a se desmemoriar, a esquecer. Recém passou 2 anos e a gente tende a esquecer o horror que foi aquele período, né? E que esse período não pode voltar, pessoal. Então, a tendência do livro não vai ser uma coisa acadêmica, no sentido de ter um teórico, mas de fazer esse registro, sim. Crônica, literatura, registro da realidade. É claro que eu sei que os jornais não são neutros, mas aí já é uma outra conversa. Mas, igual, é o mínimo de parâmetros, né, quando eu acreditava em terra plana e outras coisas. E só para dar um exemplo, eu estou fechando já aqui, tá, pessoal? A relação do governo Bolsonaro com a imprensa foi tão horrorosa que tem uma coluna da Mônica Bergamo na Folha, na época, da posse. Como é que foi a posse? Como é que eles trataram o jornalista no dia da posse? E eu não estou defendendo aqui um lado ou outro, né? Mas ela cita no próprio texto dela, né, que enquanto... Não, é que eu vou citar o... Hã? A melhor piada até agora. Tá bom. Mas a relação deles... eles chamaram os jornalistas no dia da posse às 7 da manhã. Saíram 13 ônibus às 7 da manhã para ir para o Planalto. A posse seria às 15 horas. Os caras têm que estar às 7 da manhã. Para a posse, às 15 horas. Eles não podiam levar alimento inteiro, maçã tinha que ser picotada. Quer dizer, a Folha teve que dar para ela barrinha de cereal, sanduba, água, maçã picotada. Eles chegaram lá, não tinha lugar para sentar. 13 ônibus de jornalistas. Aí acharam um banco lá e fizeram uma brincadeira, que tinha que fazer aquelas coisas de ficar trocando, né? Não deixaram servir para cafezinho para eles e nem tinha um banheiro. E ainda mais, eles diziam, vocês não podem, não experimente sair dos setores de vocês, porque tem os snipers. Se vocês, dependendo do gesto que vocês fizerem, vocês podem levar tiro. Então, vejam, até que ponto chegou a doença desse governo, né? E o ódio que ele tinha pela informação, né? E como é que nós compactuamos com tudo isso, né? Então,
eu fico muito impressionado, né? E a ideia desse livro também é reportar esse momento, revivificar isso, e a partir daí, claro que com humor também, né? Com o Gregório do Vivier, pela via do humor, né? Então, a minha intenção é isso. Na verdade, eu ia ler um texto dele, mas eu vou terminar com um texto que eu fiz aqui. Eu vou tomar uma liberdade, meus colegas, é rápido. Nós tínhamos combinado de ler só no final isso aqui, mas eu vou, dentro do espírito de coisa, 2 minutos, tá? Vocês sabem que hoje... Eu vou ler para vocês que é mais fácil, tá? Nesse dia 16 de agosto de 2024, quis a confluência dos astros que fosse o início da propaganda política no Brasil. Todos devem ter notado que, embora gostemos de política, nem por isso temos de levá-la a sério. Aliás, achamos que o único jeito de verdadeiramente levá-la a sério é com humor. Por isso, e daqui a pouco vai começar a passar os nossos colaboradores aí, tá, pessoal, para fazer uma listagem de assinaturas, quem quiser aderir. Estamos lançando hoje no Miller Day a campanha de assinaturas para a criação do Partido Humorista, o PUM. Achamos um momento extremamente propício. E antes que nos chamem de oportunistas, quero dizer que com isso cumprimos uma lacuna histórica, desde o Patentino, da família Veríssimo, passando pelas crônicas da vida privada do Luiz Fernando, até a Bundas do Zeraldo. Seguimos, portanto, uma linha evolutiva da escatologia brasileira, iniciada com um Gregório, o de Matos, seguido por outro do Vivier, enquanto na versão mais séria, mas não menos importante, temos o Poema Sujo, do Ferreira Goulart, o Amor Natural, do Drummond, e outros. Segundo o nosso Instituto de Pesquisa, o DataPum, grande parte dos brasileiros é simpatizante da causa. Então vamos transformar isso em ação para mudar a nossa realidade. Nosso slogan é: sem pressão não há solução. E particularmente na capital gaúcha, no momento em que o esgoto se misturou à água do nosso rio, lago, estuário, Guaíba, inundando a nossa muito leal e valorosa cidade, não é hora de ficarmos boiando. Achamos que é hora de mudar e mandar o nosso alcaide àquele lugar. Mas não se enganem, mesmo nesse momento em que estamos lançando o PUM, já sabemos de divisionistas que querem lançar o PUM do B. Não é hora de divisão. Vamos focar num movimento só. Depois de 40 anos do maior bar do mundo, é hora de virarmos o mundo de ponta cabeça. De um em um, silencioso ou estridente, vamos chegar ao PUM, ao maior PUM do planeta. E mesmo que haja divisão, não se esqueça, só o nosso PUM é o legítimo. E para fecharmos, um fragmento do nosso poeta maior, Drummond. A bunda, que engraçada, está sempre sorrindo, nunca é trágica. Merda a todos. Eu vou trocar com ele. Alô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá para botar um pouquinho mais de agudo? Primeira coisa que eu faço quando pego o microfone, sempre. É saber é porque às vezes tem algumas frequências que, com o passar do tempo, ela vai cansando, né, o ouvido da pessoa. Se der para tirar um pouquinho do grave que tem sobrando, botar um pouquinho mais de agudo, melhora o som, chega mais perto das pessoas e não cansa. Fica menos grave. Momento de gravidade que estamos vivendo. Então, pessoal, isso que ele estava falando, achei muito bacana a questão da escola de humor que se tem no Brasil, né? E que no Pasquim chegou a esse ápice daquele grupo fantástico, o Jaguar, o Milor e o Ziraldo, né? Um monte de gente que fazia aquele jornal Pasquim, que deixou uma escola. E hoje, em Porto Alegre, está sendo editado uma espécie de um Pasquim digital que começou de uma forma e evoluiu muito e está maravilhoso, que é o Grifo. Alguém conhece o Grifo aqui? Ninguém conhece o Grifo? É um jornal eletrônico. Eu vou fazer um post
amanhã ou hoje, depois daqui, no meu Instagram, para ver como é que acessa o grifo, para disponibilizar para vocês, porque é muito legal. Tem muitos humoristas ali, chargistas especialmente, né? Textos muito bons, né? E nessa área assim, do humor combativo, né? Humor político, que era o Pasquim era centrado nisso também, né? Do momento que se vivia, era ditadura e tal, e vindo da escola do Barão de Itararé, que era anterior ainda, né? Então é uma coisa do humor no Brasil, humor literário e jornalístico, né? Do Barão de Itararé, que era o gaúcho. Eu não sei de onde é que ele era. De onde é que ele era, o Barão de Itararé? Não sei se era de Porto Alegre, mas uma das grandes dele, que na época da ditadura... Hã? De Triunfo? Bom, uma das melhores dele que eu me lembro, do Barão de Itararé, que é uma espécie de precursor, né, desses humoristas de jornalismo, que era na época da ditadura, que todo mundo já tinha sido espancado algumas vezes, ele botou... Era... Bom, então ele botou na porta do escritório dele lá, entre sem bater. Essa história eu posso falar aí? Pode. Na semana anterior, ou no dia, Rio Grande, o jornal dele tinha sido empastelado, tinha sido invadido pelas hordas lá do Getúlio, acabaram com a redação. Aí no outro dia ele botou esse cartazinho, né? Entre sem bater. Mas assim, na área do humor combativo que está sendo levantado aqui, um grande... O humor sempre teve isso, eu acho, né? Desde a época dos carroções e da comédia dell'arte, né? Tinha aquela coisa de criticar os feudos, os senhores feudais, né? Então eles entravam, faziam peças representando os reis e as tramas dentro até o Shakespeare, né, que fez isso, que não era exatamente humorístico, mas tem algumas passagens, né, em algumas... Mas o que eu me lembro de um dos ápices desse humor combativo é o filme do Chaplin, que é o Grande Ditador. Né? Que aí a gente vê assim, a mestria do artista em dar ênfase na arte, na criatividade. A criatividade no primeiro plano, né? Aliado à crítica política, né? Mas no primeiro plano é a criatividade e a arte, né? E a tirada genial, né? Isso estava no primeiro plano naquele filme e, né, os filmes dele todos, mas comparando com outros humoristas que são assim profissionais desse ofício, né, de humor, como é difícil manter o humor como humor exatamente em épocas de crise assim, não é? Porque é muito fácil que se coloque no primeiro plano o discurso combativo político, não é? E daí tentar ridicularizar o outro lado, que por si só já acha, eu não estou puxando lado para nenhum lado, tá? Mas um lado acha o outro lado ridículo, então por si só já se tem uma visão do ridículo do outro lado, né? E esse um ponto do humor é o ridículo, é criticar as partes mais frágeis do outro, do oponente, né? Então, como é difícil que o humor seja humor de verdade e que o humor venha servir para nós como um bálsamo que faça a gente rir e não faça a gente despejar cortisol porque ficou com raiva porque o humorista fez uma piada e o cara ficou com raiva em vez de rir. Não é verdade? Não é verdade? Então, assim, a função do humor
Claro que essa é multifacetada nas relações sociais, não é? Porque uma hora ele está servindo a crítica política, outra hora está servindo a crítica social, mas a função primordial do humor é tirar uma gargalhada, não é? E aí a coisa fica leve. E aí o cérebro, ele produz um outro tipo de hormônio e a gente relaxa, a gente ri. Eu me lembro assim, bom, as pessoas perguntam, né, como é que tu começou, sabe, no humor? Eu comecei a escrever esse livro aqui e comecei a me lembrar das minhas relações com o humor para chegar nisso, né? Porque nós não éramos humoristas exatamente quando a gente começou com Tangos e Tragédias. E quando nós começamos, nós não nos considerávamos humoristas. Nós éramos músicos engraçados. Estávamos fazendo um negócio que a gente gostava, a gente se divertia, já que não dava para ganhar dinheiro naquela época mesmo. É verdade, porque o Nico Nikolaevski já era um grande artista, reconhecido, já tinha o disco lançado do Saracura, já era um sucesso, tinha videoclipe, passava na RBS, tudo, tocava nas rádios do disco. E eles não conseguiam sobreviver daquilo que faziam. Entende? Então, o Tangos e Tragédias foi, a princípio, uma alternativa para poder se fazer alguma coisa que não tivesse custo nenhum. Né? E a partir dali a gente começou a descobrir um tipo de performance que a gente gostava muito e que a gente nem desconfiou no primeiro momento que seríamos humoristas. Com o passar do tempo que a gente foi, mas as pessoas riem muito. Então vai ver que é uma comédia, né? E aí até um momento a gente assumiu que éramos uma comédia, então as pessoas riam, né? E aí eu me lembro que eu fui para escrever esse livro, lembrar assim do que eu achava que era humor, né? Então eu me lembrava do meu pai, a minha família toda, vendo programas de televisão. E os humoristas que a gente tinha na década de 60. Né? Humoristas incríveis, como o Ronald Golias, por exemplo. Não é? Então a família ali se deliciava com aquilo. Ele não viu o Ronald Golias, por exemplo. Não viu. Outra geração. Ele ficou olhando assim, Ronald Golias. Tem que procurar. Esse cara era um gênio. Um gênio. Ronald Golias, ele fazia o Bronco. E depois ele teve um programa, que era a Família Trapa primeiro. Primeiro a Família Trapa. E tinha uma série de humoristas ali em volta. O Jô Soares, inclusive, era um iniciante humorista dentro do contexto da Família Trapa. E o Ronald Golias era o maior humorista, ele era um improvisador de primeira, ele botava todo o elenco em torno do que ele estava fazendo. E os convidados que vinham ali, todo mundo tinha que ficar em torno dele, porque ele baixava aquele personagem nele e ele saía improvisando. Era programa de auditório, né, transmitido pela televisão. E a gente ria muito dele. Meu pai tinha acesso de riso e a gente às vezes até parava para ficar olhando meu pai rindo. Porque era muito legal, a família se divertia muito ali. Depois teve outro grandíssimo gênio do humor no Brasil. E hoje, como a gente tem muito acesso ao que é feito de humor no mundo inteiro, né, a gente vê que esse cara era um dos maiores humoristas do mundo. Sem sombra de dúvida nenhuma. Chico Anísio. A qualidade dos personagens dele, as vozes diferentes que ele fazia para cada personagem, os textos, as situações, os personagens que se agregavam a ele para fazer as esquetes. Então esse cara está no top 10, no top 5 eu acho até. Não está no top 5, tá? Porque tem grandes humoristas aí, Charlie Chaplin lá no 1, né? No top 1. E o Chico Anísio, sim. O Jô Soares também, os programas do Jô Soares eram maravilhosos. Também a gente se divertia muito, 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 muito mesmo. E essa escola, né, de humor
especialmente humor do Nordeste, né? Assim, que o Chico Anísio era do Nordeste, e depois quem mais que tem do Nordeste? Tem outros do Nordeste. O Tom Cavalcante, que é do Nordeste. O Renato Aragão. O Renato Aragão já numa outra... também. O Renato Aragão também. Né? Mas os Trapalhões, a época dos Trapalhões era uma coisa muito preciosa, porque tinha o Zacarias. Aquela figura frágil. Aquele palhaço pronto, né? Aquela coisa de assim, essência de humor, né? E eu acho até que o Zacarias, no meu ponto de vista, não sei se vocês acham isso, mas eu acho que o Zacarias era o centro dos Trapalhões. Porque ele era o mais engraçado. Sabe? O Renato Aragão era mais o líder, assim, comparando com os irmãos Marx, não é? Tinha o Groucho, que era engraçado, mas era mais o líder, assim, né? E o Renato Aragão era o líder do grupo, mas ele não era o mais engraçado. E eu não acho que ele era tão engraçado até hoje. Que é um tipo de humor mais... é mais bobão, né? Então, assim, que tudo bem, tem plateia para tudo, né? As pessoas gostam e ficou na televisão e fazia sucesso que fez e que até faz até hoje, porque os filmes estão aí, as pessoas continuam vendo. Mas na minha avaliação, assim, para mim, né, no meu gosto, não era o tipo de humor que eu gostava mais, né? Então isso, e na época que nós começamos, eu me lembro que a gente estava muito envolvido com o analista de Bagé. Aquele livro, a gente ria muito daquilo. Era difícil pegar um livro e rir, sabe? Mas a gente ria muito daquilo, sabe? Então, assim, o Veríssimo, ele... Inesgotável. E o Veríssimo, então, nesse ponto, né, de humorista, assim, ele tá numa base, né? Tá na gente, tá em todos nós. Também ele era do jornal e tal, e era humorista nos textos dele. Eu vou ler um textinho aqui do meu livro que remonta a uma época que eu nem desconfiava de nada, porque eu era criança. Mas daí descobri, depois, né, agora, escrevendo sobre essas passagens, eu descobri que ali tinha talvez uma ponta, né, de um pendor, talvez, né, para o humor. Eu e minha irmã fomos para uma escola de padres, o irmão Weber, onde fiz minha primeira apresentação teatral ao ar livre, no papel de Caramuru, sobre a história do descobrimento do Brasil. Minha mãe fez o figurino e eu tinha uma fala importante. Eu deveria entrar e dizer: "Quem és tu?" Ensaiei a entrada a semana inteira. Entrava com a minha espingarda de madeira e com um caninho de plástico e dizia solenemente: "Quem és tu?" No dia da apresentação, meu figurino de português estava pronto. Fomos para a apresentação e eu estava bem seguro, curtindo muito toda a função. Na minha vez, eu entrei com tudo e falei: "Quem és tu?" Todo mundo riu. Voltei para casa muito inseguro. Todos diziam ter curtido a apresentação, menos eu. No outro dia, ainda riam e me perguntavam: "Quem és tu?" Eu achava humilhante, mas de alguma forma os outros curtiam. Meu sentimento de humilhação foi passando e eu também comecei a achar engraçado. Certa vez o meu avô foi nos visitar e ele sempre lembrava do falso espanhol que usávamos em Uruguaiana, que los teras sacosango. Naquele dia, ele quis aumentar a brincadeira e disse: "Quem és tu?" Parei por um instante, olhando sério para ele. E foi aí, então, que eu soube que a família se divertia pelas minhas costas. Então, de um erro, né, involuntário, as pessoas riam. E aí a gente começa a curtir.
né? E fazer as... Tá agradando. Né? E do erro surge muita coisa, muito material para o humor. Vou encerrar aqui para mim não ser tão longo. Agora eu não tem de falar, né? Mas daí eu falei pro colega que vamos trocar. Bom, o Abrão também que me convidou. O Breno eu só conhecia assim das redes. E era assim, né? Eu sou aquela pessoa que vem para fazer o que mandaram, né? Daí, Milor, daí eu tava cheia de livro do Milor. Nem pensei, não, vou ficar lá lendo Milor, ninguém vai me perguntar nada. Isso é terça-feira. E assim, bom, ouvindo todo mundo falar aqui, eu também acho que na minha casa a gente sempre teve uma linguagem de humor que não era muito bem compreendida pelo resto das pessoas. Assim, só a gente achava graça daquelas coisas, né? Então, era um fracasso social, porque tu via num aniversário de criança, né, dos primos, meu pai contava uma piada e ninguém ria. Só nós, né? Sempre foi assim, sabe? Muito triste. E eu acho que também é de casa que a gente traz essas coisas, né? O meu pai era um cara engraçado. Ele tinha 2 estados de espírito, ou muito engraçado ou furioso. Hoje eu diria que ele era borderline, mas naquele tempo eu ainda não sabia. E a gente foi levando esse espírito de porco, como chamava minha mãe, e sei lá, foi potencializando isso e às vezes escapa até do controle, não é bom. Eu acho que eu não tive a experiência dos Trapalhões em casa, porque minha mãe, no domingo de manhã, ela às 8 ligava o Silvio Santos e só desligava às 22, né? Então, eram domingos muito tristes, sempre. Aí não me afeiçoei ao Didi. Até o Zacarias. Nem o Zacarias, assim, eu não sei, eu não... Nada. O Mussum era legal também. É legal, mas a gente achava o Mussum engraçado pelas razões erradas, talvez, né? Então, eu me lembro, assim, um marco para mim do humor foi lendo uma tirinha de jornal do Agar, o Horrível, que o Agar falava... Não, o filho do Agar, que eu não me lembro o nome, perguntava assim, pai, o que é Ásia? E ele falava, é uma queimação que vai dando na barriga. E a Helga, né, a mulher dele, falava, isso é azia, estúpido. E era isso, a piada era isso. Assim, eu não consigo esquecer isso, até hoje eu acho isso engraçado, sabe? Que eu acho que é um pouco o humor assim, que me atrai. Um humor ingênuo e, ao mesmo tempo, um espírito de porco, né? Daí, foi tempo passando, fui trabalhar em propaganda, que não é uma coisa muito feliz, mas, enfim, né? Todos temos que pagar nossos boletos. E quando eu comecei a escrever, para mim foi, assim, quase natural escrever com mais humor, porque, sei lá, porque eu não tinha o talento da nossa amiga Moscovitch, que está por aqui, ali. Ou então, eu não era uma romancista nem nada, mas eu desenvolvia, assim, me virava, né? E aí o pessoal começou a gostar. E é aquilo que vocês falaram, né? Quando começa a rir, mesmo que seja um erro, tu insiste no erro, né? E assim eu fui lançando um livro depois do outro. Depois... Sei lá, eu acho que hoje em dia, assim, para mim, o Veríssimo é o maior de todos, não tem comparação com ninguém, né? Uma pena que agora a gente não tem mais ele produzindo, mas ele produziu tanto também que tem material para nos abastecer, né? E a Laerte, eu acho que é incrível, assim, acho que é um humor inovador, assim, é um humor triste, sabe? Eu acho que a Laerte é sensacional, assim, eu gosto até mais dela do que de outros mais badalados.
E, basicamente, é isso. Assim, o Milor estava lendo algumas coisas dele hoje. No ano passado, ele faria 100 anos, né? E o Rui Castro, que conviveu com ele por 44 anos, estava falando, no ano passado, que é incrível como até hoje, pelo menos, tem 3 menções ao Milor na imprensa. Assim. Alguém faz uma coluna e fala, o Milor escreveu não sei o quê. É um cara que ele não desaparece, né? O Milor não desaparece, porque a obra dele, essa bíbliazinha aqui, a Bíblia do Caos, né? O que tem de coisa boa aqui é uma loucura, assim. Eu até marquei algumas coisas, mas nem vou ler. Leio? Leio? Então só umas frasezinhas. Então. E ajuda a passar o tempo também. Aqui, quer dizer uma coisa? Na verdade, eu vou na morte. Eu marquei a vida e a morte. Acho que a vida é melhor, né? Escrever. Só se morre uma vez, mas é para sempre. É muito bom, né? O pensamento final de todo mundo. Mas já? E por que eu? Por que tão cedo? Por que assim? Por que para sempre? É muito de verdade, né? Esse dia eu sonhei que eu estava morrendo e eu pensei, mas é só isso, sabe? Só isso, acabou. Foi-se. Todo dia leio cuidadosamente os avisos fúnebres dos jornais. Às vezes a gente tem surpresas agradabilíssimas. É verdade, é verdade. Deu fim. Deu fim. Eu gostava de ouvir aqueles avisos da Rádio Guaíba, né? Interrompemos para mostrar o falecimento. Eu adorava quando eu conhecia o morto, sabe? Dá uma autoestima, assim, eu conheço alguém que morreu. Morte súbita é aquela em que a pessoa morre sem o auxílio dos médicos. Sobre a vida agora. A proporção que envelhece e vê tantos amigos desaparecendo, o cara percebe como a vida dos outros é curta. A verdade é que na vida nos dão muito enredo e muito pouco tempo. Esse aqui eu adoro. A vida é incurável. E isso, sim, são muitas coisas. A vida diária é apenas um modo de encher o tempo entre o nascimento e a morte, com algumas passagens pela diversão e inúmeras pela chateação. Comigo, felizmente, é o contrário, ele disse. A vida seria muito melhor se não fosse diária. Pode ser que a vida seja possível em outros planetas. Nesse, decididamente, não é. Se você não beber nem fumar, fizer 1 hora de exercícios diariamente, comer com moderação e dormir pelo menos 8 horas por dia, uma coisa eu lhe garanto. Você pode viver chateadíssimo, mas vai morrer vendendo saúde. Que depois, acho que o Tim Maia fez uma dieta, né? Em 2 semanas perdi 14 dias. Mas enfim, eu acho que é isso. Não sei se a gente vai. É que eu prefiro. Como cavalheiro. Bom, claro que, assim, uma coisa que a gente poderia, pelo menos, fazer na imaginação, né? Quando eu disse pro Breno que cada um tinha que falar um pouco o que representava o humor na vida de cada um, eu, assim, estou surpreso, né? Pelo que vocês contaram e pela alegria, né? Eu vou contar um pouco também por que me apaixonei por esse tema, né?
e sem me dar conta, né? Porque eu passei 7 anos em Buenos Aires, nunca estudei absolutamente nada sobre humor dentro do mundo psicanalítico. E quando estava em Buenos Aires escrevi várias coisas, mas nunca escrevi sobre humor. Então, por exemplo, lá em Buenos Aires eu nunca estudei a piada e a sua relação com o inconsciente, nunca estudei o texto do humor do Freud de 1927. Então, quando eu comecei a estudar... Não, eles fazem muito humor, tem grandes humoristas lá, como o Fontana Rosa, como o Calói, o Quino, o pai da Mafalda, o cinema tem um humor fantástico e tal, o teatro, mas dentro da psicanálise, pelo menos na década de 70, praticamente não tinha, quer dizer, não se falava do humor, não se falava da piada. Mas na minha vida... O humor entrou de uma forma assim. Até os 4 anos eu não falei. E é claro que isso é uma patologia, né? Imagina uma criança até os 4 anos não falar. E vários tios meus, irmãs, disseram que até os 4 anos eu não falava. Um dia eu descobri, lendo que o Jean-Baptiste Pontalis, que escreveu o primeiro dicionário de psicanálise com Laplanche, ele escreve no Amor dos Começos que até os 4 anos ele não falou. Eu digo, opa... Então tá. Então tá, né? Então tá. Aí eu fiquei muito amigo dele, comecei a ler tudo que ele escreveu. E, bom, assim, as primeiras grandes recordações que eu tenho, melhores, foi a partir de 4, 5 anos que eu comecei a ver o Chaplin, o Vagabundo. Né? Então ele era mudo, eu era mudo, né? Até aquela época mais ou menos, ele era mudo. E ele era uma figura frágil, né? Vocês se lembram, né? Sempre numa posição muito frágil. Mas, ao mesmo tempo, ele era um grande herói. Entende? Ou seja, então, o humor passou para ser, para mim, assim, uma coisa que era uma coisa de salvação, né? Uma coisa maravilhosa, espetacular. E aí, o primeiro personagem brasileiro que eu fiquei fascinado foi o Amigo da Onça, que vocês não conheceram pela idade. Não, digo, estou falando sinceramente. O Amigo da Onça, ele é da década de 40, né? E vocês sabem como surgiu a expressão Amigo da Onça? Isso é muito interessante. Digamos assim, eu falo disso porque eu acho que, bom, essa história do Amigo da Onça talvez ninguém conheça, que é a seguinte. Tinha uma história no Rio de Janeiro, que era a seguinte. Tinham 2 amigos que eram caçadores e um começou a perguntar para o outro. Se nós estamos no meio da selva e vem um leão, o que tu faz? O cara disse, eu saio correndo e subo numa árvore, bem alta. Não tem árvore. Bom, então o que eu faço é pegar uma arma para me defender do leão. Não tem arma. E aí... Tudo que o cara que dizia não tinha. Aí um amigo perguntou para o outro, mas me diz uma coisa, não era leão, era onça, porque é amigo da onça. Ele disse assim, mas diz assim, tu é meu amigo ou amigo da onça? Essa história do amigo da onça passou a ser algo que todo mundo contava piada. E aí um cara do jornal pediu para alguém desenhar como é que seria o amigo da onça. E aí, primeiro desenhou alguém que não gostaram muito, e até que chegou o Péricles, que era do Nordeste, e fez o Amigo da Onça, que todo mundo conhece, que o Milor Fernandes diz que os 2 grandes personagens do humor brasileiro, assim, que foram criados, é Amigo da Onça e Analista de Bagé. Tá. Bom, então, essa história do Amigo da Onça, a gente pegava o Cruzeiro para ver a página do Amigo da Onça. Entende? Então, eu folhava tudo até chegar no Amigo da Onça. Não. E aí, claro, entrou no humor brasileiro, entrou no humor judaico, entende? Que eu lia tudo, né? Assim, quando eu comecei a ler de criança, Tesouro do Folclore Judaico, tinha não sei quantos volumes, e antologia e tal, não sei o que mais. Então, sempre o humor foi algo que, na minha vida, foi, assim, uma coisa séria. Por isso que eu botei humor é coisa séria, porque tinha uma coisa de seriedade no sentido da importância psíquica.
E vocês sabem que as melhores vitórias que eu tive na vida foi através do humor. Eu já escrevi um texto, o dia que conquistei minha analista, e tem algumas coisas que, evidentemente, eu não coloquei nesse texto, mas era uma situação muito complicada. Eu fazia análise, eu já fazia 4 anos, 4 vezes por semana, e eu sofria muito na análise, porque tinha muita tristeza, muito sofrimento, distância do Brasil, toda a família estava em Israel, e as dificuldades lá, entende? A Argentina vivia um momento da década de 70 muito difícil, muito complicado, e eu tinha uma atitude de muita rebeldia, porque o humor tem essa marca, o humor é rebelde. Ou seja, ele é rebelde a qualquer autoritarismo, inclusive autoritarismo de esquerda, entende? Quer dizer, óbvio, né? Então o humor é rebelde, entende? O humor tem uma posição de rebeldia. E eu comecei a me empolgar com o humor quando eu percebia que eu não entendia por que depois de Freud ter dado bola para a piada e dizer que a piada é a melhor prova da existência do inconsciente, porque quando a gente ri, a gente está rindo ou de alguma coisa agressiva ou de alguma coisa erótica que, através da piada, dá vazão. Entende? Então, essa exaltação à piada, eu não via dentro da psicanálise. E essa exaltação que o Freud fez ao humor em 1927, já com o rosto destruído, né, o palato destruído, com várias cirurgias de câncer, perda do neto dele, perda da filha que ele mais amava. E eu perguntei assim, mas como é que esse homem, depois de tantas tragédias na vida dele, ele consegue escrever para um grande congresso de psicanálise sobre humor? E ele vai dizer que o humor é um dom precioso e raro. E eu digo para vocês que eu nunca vi, em tudo que ele escreveu, um elogio tão grande a uma qualidade humana como essa, um dom precioso e raro. Então, eu acho que isso, a gente pode sair todo mundo hoje daqui, né? Todo mundo que riu e está rindo, e todo mundo que está gostando, a gente pode dizer o seguinte, nós estamos curados, só para brincar. Mas, num certo sentido, assim, que se a gente pode ter essa capacidade de humor que tem a Claudinha, tem o Breno, o Ike, 40 anos de esborne, eu já devia ter dito, 40 anos de esborne, né? Do livro que está para sair, que a inundação criou um... E sobre isso, você sabe, né? Disseram uma vez para o Veríssimo que foram ver o Tangos de Tragédia, né? 6 vezes. Aí ele perguntou por que não gostou. Desculpe, foi 8. Está escrito ali. 8. Essa história é realmente sensacional. Então, assim, para concluir, eu queria dizer para vocês que e explicar rapidamente por que o humor é sensacional. Eu sempre duvidei que o humor tinha tanta importância assim, porque eu sempre pensava na tragédia. E eu pensava assim, como é que a gente pode pensar que o humor é tão importante diante de tanta tragédia que acontece no mundo? Então, ao mesmo tempo que eu escrevia o livro, eu tinha muita dúvida. E um dia eu descobri na internet um texto que mudou a minha forma de pensar. Uma universitária dentro da Universidade de Tel Aviv fez entrevistas com 55 sobreviventes dos campos de concentração. E o tema dela era humor no campo de concentração e campo de extermínio. Então, esse era o tema dela. E apareceu na internet uma espécie de síntese de umas 20 páginas contando qual foi o trabalho que ela tinha feito. Das pesquisas, das entrevistas e das estatísticas e das relações, enfim. Eu tenho hoje o livro dela na minha casa. Quando eu fiz o meu livro, eu só tinha essas 20 páginas, mas agora eu consegui o livro. É um livro de umas 300 páginas, cujo tema é esse, o humor no Holocausto. Depois, um historiador que está em Israel já me disse que já surgiram vários livros
com esse tema era um tema meio proibido, né? Como é que tu vai escrever sobre o humor no Holocausto com a morte o tempo todo colocada? Então, eu nunca vou me esquecer que uma das entrevistas foi de uma mulher. Uma mulher que disse assim: sem humor, nós logo teríamos morrido. A situação era de uma tragédia absoluta, diariamente, né? E ela vai descrevendo e contando, né, o que foi o humor lá dentro. Tem vários... Tem psiquiatras que tiveram no campo de concentração que escreveram sobre humor no campo de concentração. Tem aquele psiquiatra que escreveu um livro Em Busca do Sentido. Viktor Frankl. E nesse livro tem umas 2, 3 páginas que ele fala desse tema. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Tem um historiador que trabalhou muito tempo no museu do Holocausto, que está em Jerusalém, e eu perguntei para ele, mas como é que essa questão do humor, enfim, comecei a conversar com ele e tal, que ele tanto tinha estudado, e ele disse: Abrão, quem entrou dentro dos campos de extermínio, de concentração, eles entraram com suas características. Os religiosos rezavam, os que tinham a paixão pela política discutiam política. Quer dizer, cada um que entrou com a sua vida, com as suas vivências. E muitos que tinham capacidade de fazer humor, terminaram fazendo humor em torno da morte dentro dos campos de concentração. Então, quando eu li essas 20 páginas, e que deu origem a um capítulo que se chama O Humor no Holocausto, eu disse, mas se eles lá dentro faziam humor, humor realmente era uma coisa muito mais importante do que eu podia imaginar. Eu me senti livre para continuar escrevendo e pensando a questão do humor. Eu acho muito interessante cada um de nós pensar, né? Sejam artistas, que tem muitos artistas aqui, sejam as pessoas que se interessaram, né, para vir aqui conversar sobre o humor, de como o humor... uma vez a Tânia Carvalho me perguntou numa entrevista, o humor salva? E eu disse para ela, eu disse assim, eu não sei se salva, mas alivia. Ou seja, o humor é certo que ele alivia. O humor também permitiu que... Claro que Tango e Tragédia e Esbórnia Contra-Ataca não é só humor, tem muita música, tem muita coisa, mas, como tu disseste, né, todo mundo morria de rir e todo mundo vai no espetáculo, entre outras coisas, para rir. E rir, né? Ou seja, é muito raro os que não riem. Eu já tenho descoberto que um cara esteve lá e viu e não riu. Nada. Não, aí tu me pergunta, aí claro que eu entrevistei ele, né, porque eu fiquei curioso e interessado, né, um depressivo crônico, não, mas daqueles poderosos, não, digo assim, de respeito, entende? Então ele entra no espetáculo e ele sai como entrou, então ele... Eu já tive essa experiência, assim, porque, claro, como a gente fez muitas vezes, né, de estar na primeira fila uma pessoa assim. Vamos ver. Faz aí, vamos ver. Não ri. Não ri. E a gente fica tocado no primeiro momento, mas na segunda vez que vem um daqueles, eu digo, já sei como fazer, sabe? Não vou dar bola, vou isolar, porque aquilo realmente confronta o que a gente está fazendo. O cara... Ele vai lá para atacar. Mas eu vou contar uma última para você sobre o sentido de humor. Sabe que os americanos fazem muitas estatísticas, assim, né? Coisa do levantamento de estatística e tal. Então, eles chegaram à conclusão, ele tem uma série de perguntas que fazem para ver se as pessoas têm sentido de humor ou não. E eles fazem muitas pesquisas. Chegaram à conclusão que muito menos de 50% dos seres humanos têm sentido de humor. Bem menos de 50%.
tem sentido de humor. Incrível isso, né? Surpreendente, mas essa é uma estatística que os caras fizeram. Dizem que as pessoas confessam tudo. Podem confessar roubo, podem confessar maldade, podem confessar crueldade, podem confessar. Mas quando pergunto para uma pessoa, tu tem sentido de humor? Normalmente diz que sim. Né? Mesmo não tendo. É uma coisa assim, né? Como que, digamos assim, fica muito chato dizer, não, eu não tenho sentido de humor. Tu pergunta, digamos assim, para qualquer cara da família, já que tu falasse, eu vou repetir, qualquer cara da família do Bozo, se tem humor, eles vão dizer que sim. E, na verdade, é uma ironia grosseira, né? Não é humor. É. Mas eu fico... Bom, agora a palavra está com o público, né? Para perguntarem para o Ike, para a Claudinha. Eles não estavam preparados. Não, mas ninguém é obrigado a perguntar. Tá, entendeu. Tu fizesse uma live, Cláudia, e aí tu dizia assim, a minha bateria vai tá pouca, tá... Hã? Tá, a minha bateria tá no fim, e eu adorando aquela entrevista, né, isso mesmo, da Kátia Sumar. E aí eu, louca para não acabar, essa bateria não acabar, daqui a pouco tu sumiu, assim. Foi muito legal. E foi muito legal aquela entrevista. Isso. E elas fizeram umas perguntas ótimas, assim, tu respondeu super bem, assim, eu adorei. Mas eu louca que não acabasse, sabe? Porque estava tão bom. Naquele dia tinha um evento para ajudar a Livraria Santos, né? E era mesmo... Aquilo tinha sido era digressões claricianas. Isso, né? Isso. Com a Tim e a Kátia Simon. E outra vez lá no Ocidente, que tu fazia aquelas nas terças-feiras, né? Eu acho que tu nem estava aqui, tu estava viajando. E daí tu leu que tu ia escrever, que tu ia lançar o livro. Aí no final tu me deu todo o script, assim. Isso aí. Tu lembra disso? Foi muito legal, porque eu tenho até hoje. Obrigada por ter vindo aqui nos ver. Eu queria fazer uma pergunta para ti. O nome Milor's Day é inspirado naquele filme que tem o Chomsky Day? Não. Tá. Não, é o Chomsky Day. Esqueci o nome do filme. É um filme de um pai que esquerdista que tem o dia que eles estipularam que era o Chomsky Day. Então, Milor's Day. Mas eu me lembrei de uma coisa também, que o Milor foi ver o Tango de Tragédias. Foi ver e depois nós fomos jantar. Então eu conheci o Milor, nós conversamos e ele gostou muito do show. E depois ele escreveu um desses haikai desses assim, sabe, que está no site dele até hoje. E eu tinha escrito esse livro, tá vendo aqui, tá, galera? Antes que eu me esqueça, tá ali, ó. Não, e eu transcrevi esse texto dele no livro. Só que no início o livro tinha 500 folhas. E o editor... 500 páginas. E o editor disse assim, cara, ninguém vai comprar esse livro. Vai ficar muito grosso, vai ficar muito caro e talvez com muita coisa que não tenha tanta importância. Daí eu comecei a cortar coisas e ficou numa medida boa, 360 páginas. Cortamos bastante. E o texto do Milor, agora eu estava procurando aqui, cortei também. Mas acho que tem uma ou duas frases aí, eu não sei onde está. Eu não estou achando aqui. Mas amanhã eu vou postar no meu site do Instagram. Tá? Em homenagem ao dia de hoje, porque daí fica lá para todo mundo ver isso, que as pessoas não sabem, que o Milor esteve lá e foi um privilégio ter
ter conhecido ele. E na época, ele recém tinha saído da Zero Hora aqui. Que ele teve uma passagem meteórica aqui para Zero Hora. Né? Ele entrou na Zero Hora e, pô, Milor, coisa e tal. Daí ele escreveu um texto sobre o pôr do sol. Dizendo o seguinte: pô, que coisa mais ridícula. Vocês não têm outra coisa para se vangloriar? É ótimo. Pôr do sol? Pôr do sol tem em tudo que é lugar, cara. Né, mas, e eu comentei isso com ele. Eu acho que. Não, eu não sei se foi isso o motivo da passagem meteórica, mas ele. Ele entrou, escreveu esse texto e saiu. Mas, ô Eike, sabe que sobre o pôr do sol, né, o Milor Fernandes é uma das poucas figuras no Rio de Janeiro que tem 2 monumentos, pelo menos, em relação a ele. Tem um painel em Copacabana, né, que é uma homenagem. Ele se considera o criador do frescobol, que é o único esporte com espírito esportivo, né, não conta, tu joga pela coisa lúdica ali, eu né? adoro o frescobol, que eu mais gosto. E ele tem no arpoador um banco do Milor, que é a figura dele vazada em metal, assim, que era o local que ele queria ser homenageado, porque ele gostava de ver, e não dá para comparar, né, sinceramente, né, o pôr do sol do arpoador olhando para o morro lá da Dois Irmãos, né? Não dá, né? Eu acho que ele tinha razão, né? É que depende do olhar, sabe, pro pôr do sol. Ele era um provocador. A ideia dele é essa. Eu sei. Eu vou falar do seu livro. Eu queria dizer 2 palavras sobre o livro do Ike, que eu estudei, e a partir daí, né, que surgiu o que eu escrevi sobre a Esbórnia e a entrevista que saiu publicada na Zero Hora, quando a Zero Hora tinha cultura. Vocês se lembram, né? Que a Zero Hora tinha cultura. Tinha o DOC, tinha não sei o quê, né? E aí, os gaúchos, exemplo para toda a terra, né? Os gaúchos, né? No hino, né? Sim. Nós somos exemplo para toda a terra. Nas nossas façanhas, a terra e tal, a cultura foi cortada. Mas esse livro, eu recomendo, esse livro do Ike, o livro da Cláudia Tages com a Diana Corso, eu vou pegar o último livro de vocês, que é um livro de cartas, uma escrevendo para a outra, cartas excelentes, olha aqui, ó. Não, eu sempre fico feliz quando alguém aí, bom, então não estou sozinho na história, né? E ali eu estou vendo o livro do Breno, que é o livro do Milor, né? Que, bom, então eu digo para vocês assim... E tem o do Abrão ali. Né? Imaginaram amanhã. Essa nós combinamos. Do meu não posso falar. Que eu fiz com o Edson. Mas é interessante, né, que dentro do Rio Grande do Sul, que se exalta com as guerras lá do Bento Gonçalves, não sei o que e tal, tem uma figura como Luiz Fernando Veríssimo, ter figuras como a Esbórnia, ter uma escritora como a Cíntia Moscovitch, que quem não leu Porque Sou Gorda, é assim o título, Porque Sou Gorda Mamãe, que foi o livro que eu mais estudei e tal, mas tem muitos outros livros de contos, é claro, mas esse é um livro super engraçado, do começo ao fim. O Abrão não lê, ele estuda, né? É outro patamar. E esse livro sobre o Milor que o Breno escreveu, são livros espetaculares. Bom, tem aqui também uma autora que escreveu um livro sobre, por incrível que pareça, nesse momento até fica assim mais forte eu fazer esse comentário, que estudou sobre as relações um pouco entre o humor judaico e o humor de Israel, que são humores diferentes, né? Hein? Rindo do trágico. E aí ela tem uma frase que ela pega de um escritor, que tu vai me dizer qual é, que diz assim, que o humor ele tem o mesmo papel que uma toalha para pegar uma panela quente. Ou seja, como se a realidade fosse essa panela quente e a toalha aqui para pegar essa... É um autor anônimo.
Mas está citado, né? Está citado, né? Bom. Só para essa coisa que tu colocou, Abrão, vou só fazer uma. Eu gostaria que, se quiserem falar, fique à vontade, tá, pessoal? Tem um filme sobre essa coisa da resistência, né, do humor judaico, né, que foi criticado na época, mas eu acho maravilhoso, que é A Vida é Bela, né? Que é um pai amoroso com o filho que, né, cria todo mundo fantasioso, né? E essa questão da concepção, como é que tu pega a realidade, o Milor, para variar sempre o Milor, né? Ele tem um filme do Woody Allen sobre isso, né? Que é construído a mesma narrativa do ponto de vista da tragédia e do ponto de vista do humor. Eu não me lembro o nome agora, mas tem um. E o Milor diz o que separa o riso da lágrima é o nariz. Eu acho isso, sim, ó, maravilhoso. Uma das definições do humor é que o humor é um sorriso entre lágrimas. Porque o humor está sempre ligado também na tristeza. Por isso que quando tu falasse na questão da morte e lesse aí, tem uma do Woody Allen que vocês conhecem, que sobre a morte, que é assim. O Woody Allen disse assim: eu não tenho nada contra a morte. Eu só não quero estar quando ela chegar. Meio no improviso, não tinha pensado muito em fazer perguntas, mas eu lembrei de um tempo que eu fiz um trabalho voluntário com o Rafael de Moura. Ele tinha talvez até ainda tenha uma escola de palhaçaria que chama Construindo Seu Clown. E ali aprendi bastante sobre isso, né? Porque às vezes o humor às vezes é tão tênue, né? E hoje acho que tem tantas coisas do politicamente correto e que a gente precisa pensar, né? Eu queria talvez ouvir de vocês um pouco sobre isso. E talvez da perspectiva psicanalítica mesmo, assim, porque que às vezes a gente se leva tão a sério e como que é esse processo de... e talvez como artistas e escritores também, né? Porque a gente precisa, acho que, poder se expor, né? E acho que rir de si mesmo às vezes faz talvez parte desse processo, mas às vezes é complexo, né? A gente poder não se cobrar tanto, né? Enfim, questões. Tati quebra barraco. Ô, Abrão. Eu queria fazer um depoimento aqui antes de... Né? Desculpa, é que não. Eu, na verdade, essa coisa do politicamente correto... Não, preciso responder primeiro aqui para ela. Não, eu ia passar a bola para o nosso psicanalista. Essa questão do politicamente correto, né? E realmente é um limiar, assim. Eu me lembro que a gente participou de um programa que foi bem quando teve aquela questão da bufetada no Oscar, lembra? Uhum. Que tu falou assim, coisa passou de um limite. Lembra? Que foi uma crítica de um outro ator com relação à esposa que tinha uma, né? Tem alguma coisa que é esse cuidado, assim, até onde tu pode ir, realmente? Né? Eu acho que as coisas mudam, né? Os costumes mudam. E como é que a gente lida com os novos costumes, sendo que nas artes performáticas tem um vício de tocar em pontos frágeis das pessoas, não é, para levar ao riso, né? Eu acho que o riso, muito, ele vem do que é errado. Porque no momento em que a gente descobre, discerne, que nasce em nós o discernimento do que é certo e do que é errado, daí vem a graça. E a graça é a graça divina. É a graça divina de saber o que é errado. De discernir, aquilo é errado. E se rir daquilo. Porque é engraçado. É engraçado ter discernimento sobre o que é errado. E se tem discernimento sobre o que é tão errado, que é tão óbvio que é errado, se ri. Porque nasce a graça. E a graça é sempre divina.
Ah, sim. Sensacional. Carlos Nobre. Sensacional. Sim, tem um humorista diário, né? E o nosso careca também. Como Renato Pereira. O Renato Pereira. O Renato Pereira. E outra coisa, e continua essa linhagem, né? Essa linhagem continua, porque o Guri de Uruguaiana também é legal. Entende? Teve um momento que o Guri de Uruguaiana estava tão onipresente assim, porque é difícil, sabe, ser onipresente. Tu vai ver os principais filmes do Monty Python, por exemplo, porque a gente se influenciou muito por isso também, pelo Monty Python. Tem ali 6 filmes do Monty Python. Entende? Se tu vai ver a série do Monty Python, nem tudo é engraçado. Aí tu descobre assim que o humor industrial, ter que produzir um programa genial por semana, é difícil. É difícil. O próprio Chaplin, quando saiu do personagem do vagabundo, né? Ele tem os 6 filmes dele. É 6? 5, 6, por aí. E fora daquilo tem um monte de outros filmes curtas e coisa que perdeu um pouco aquele momento do Chaplin, né? Porque é difícil manter, né, o humor. Então o Guri de Uruguaiana agora está num ótimo momento. Eu sigo ele muito agora. Até fiz o programa dele também, mas eu sigo e vejo que a performance dele melhorou. Entende? Mesmo sendo aquelas coisas bobas assim de diário, que tem que ser, entende? Tem que ser, e ele acha um tom que dá certo. Agora tem um outro... Não, só sobre o Guri de Uruguaiana. Ele teve no Sarau Elétrico. Teve dias, agora, eu estava naquele dia, né? Pois eu vi a gravação. E ele falou sobre isso não do politicamente correto, assim, mas já tem coisas que ele, embora Guri de Uruguaiano, a sogra, a mãe da Silvia Helena, não sei o que, sabe? Ele também já não fica tão à vontade, assim, de falar. Eu concordo, porque eu fiquei completamente politicamente correta. Eu acho que a gente tem que ser mais inteligente daí, né? Não tem que puxar a graça de outro lugar, né? Vai não ter, porque mais mudou, os costumes mudaram, as pessoas viram onde é que está, assim, fragilidades no convívio do ser humano. Então, que tem que ser preservado. Hã? É verdade. Não. Porque era muito politicamente incorreto para os dias de hoje. Porque isso as pessoas... Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que tem uma face do humor que ainda não foi bem explorada aqui. E também não sei se vocês concordam que seja de fato uma face. É que compartilha com a arte a gratuidade, assim. Ele não é crítico, ele não está fazendo... ele está produzindo um estranhamento só. E aí eu queria lembrar o Mário Quintana, porque ele tem muito humor também. Totalmente. Muito humor, que é um humor assim mais desse pendor artístico, eu acho, do que outra coisa. Chapliniano, né? Meio clown, assim, né? Meio clownesco. Eu só queria falar uma coisa que eu pensei que era onde tu ia entrar, que nós não chegamos aqui. Nas minhas formações do humor, assim, eu tenho que admitir que uma das coisas que eu mais gargalhava, e que hoje é completamente impoliticamente correto, violento, né? E no mesmo caso vai o Carlos Nobre, né, que na época ele sempre botava uma fotografia de mulher de biquíni. Hoje para aquilo é insustentável. Mas eu adorava ver os Três Patetas. É uma coisa pastelão, mas de uma violência para hoje. Uma violência completamente estúpida. Mas eu não sei, como é que é o nome? Ivete, tu disseste assim, uma face. O humor tem muitas faces. Eu vou só citar uma nova, pelo menos na forma como eu descobri esse tipo de humor. Esse é o ano, né, 2024, além de ser o 40 anos da Sborner, Não, eu sempre tenho que dizer isso, né? Porque tem um livro,
livro que estava sendo trabalhado desde o ano passado e tal. Então, bom, parou por causa da enchente. A ilha não afundou, mas temporariamente. Bom, então acontece o seguinte, né? Uma das coisas que há muitos anos atrás eu li, mas não entendi, foi uma carta do Walter Benjamin ao Gershom Scholem sobre Kafka. E o Walter Benjamin escreve para o Gershom Scholem. Para quem tem o livrinho, esse das cartas, é dezembro de 1939. Tem 2 ou 3 cartas, numa delas está um comentário que ele faz sobre a obra de Kafka do ponto de vista do humor. E o Walter Benjamin escreve assim, que a essência da obra do Kafka é o humor. Então eu li aquela frase e disse, mas não é possível. Da onde é que o Walter Benjamin tira essa ideia? Então isso ficou dentro da minha cabeça. Tá? Eu fiz referência a essa frase no livro Humor é Coisa Séria, mas fiquei com essa questão. Agora, com essa biografia que está sendo lançada sobre o Kafka, que no Brasil só foi lançado o 2º volume, que é o volume intermédio, né? Que começa a partir da Metamorfose, 1912, e vai até 1917, e tem um 3º volume, um 1º volume, que já está em espanhol, inglês, francês, em todas as línguas, que no Brasil ainda não foi lançado. Mas esse autor dessa biografia monumental, um dos temas que ele destaca é o humor em Kafka. Que tipo de humor do Kafka, que não tem nada a ver com o Diário, nada a ver com o Luiz Fernando Veríssimo, nem mesmo com o Milor Fernandes ou com a Sborn? Então, há uma forma de definir esse humor, porque o Max Brod sempre dizia que quando Kafka lia o que ele escrevia para o grupo de amigos, todos riam, e ele também ria, ele dava gargalhadas. Então se chama de humor ácido. Quer dizer, é um humor muito, ou seja, se tu toma do lado, se tu não toma ele do lado do humor, tu fica sofrendo, porque todas as coisas são terríveis, mas tem um lado da graça. Como é que uma pessoa, quando acorda um dia de manhã, virou um inseto, por exemplo? Está entendendo? Ou seja, e aí vai com uma série de histórias desse inseto. Ou por que alguém é acusado, não se sabe de quem no processo, e as coisas que vão acontecendo no livro. Então, esse humor ácido, que é um humor vinculado a um tema profundamente humano, que a Susana Saldanha trabalhou nessa peça Eu é Nós e tal, que é a questão do desamparo. Quer dizer, toda a obra do Kafka, se vocês quiserem assim, bom, mas em que se expressa essa obra? É uma obra onde a humilhação está sempre presente, e onde o desamparo é terrível, é assustador, né? Mas tem essa dimensão do humor. Então o humor ele tem muitas faces. Eu me lembrei disso porque quando tu dissesse assim, tem uma face. Olha, tem muitas faces. Hoje de noite nós estamos tocando algumas dessas faces, mas é uma coisa incrível, porque realmente é algo diferente, né? Porque imagina o humor inglês, o humor francês, o humor judaico, o humor alemão, o humor brasileiro, o humor argentino. Quer dizer, como é que e dentro desses povos, como é que vão sendo construídos as diversas formas de trabalhar com a realidade, como essa imagem, né, da toalha, quando a gente pegava a toalha com a panela quente, porque a realidade é muito dura, muito sofrida, como dissesse assim, a realidade é muito violenta, ela é muito sofrida. O humor ele entra como a arte, que é uma forma, como disse o Ike tão bem, de nós termos graça no meio da desgraça. Porque sem isso, a vida seria impossível. Não é num certo sentido? Exato. Uma barricada. Eu queria falar assim da nossa vertente aqui, né, da gênese do nosso trabalho, né, que o Nico Nikolaevsky, como um artista judeu, tinha naturalmente nele esse tipo de humor ácido, que trazia nas entranhas dele, na história atávica,
dele, né? E isso ele colocou naturalmente, né? Nas primeiras vezes que a gente começou a ensaiar, e a forma como eu reagi a isso foi a química que deu a liga, né? Que formou, depois com os anos, a gente apurou o trabalho para se transformar num trabalho de comédia que durou esses 30 anos. Agora, nós como autodidatas, né? Eu lembro muito de uma frase do Mário Quintana sempre, que define muito assim nosso preparo para fazer esse trabalho, né? O Mário Quintana diz o seguinte: autodidata, ignorante por conta própria. Eu queria dizer, sim, que essa brilhante início de exposição que o Abrão fez aqui sobre o Kafka, sobre as várias... Vocês vão poder encontrar isso com mais calma, tranquilidade, na terça-feira, no Sarau Elétrico, né? Junto com a Cláudia. Tu não vai estar participando? Presença invisível. Não, a presença invisível pelo seguinte, porque tu estava na origem do Sarau Elétrico. Mas é que terça tem Libertadores, não posso. Ótimo. Nós, colorados, já estamos livres. Nem estavam, não se livraram. Mas aí o buraco é mais embaixo. Aí eu não... Né? Mas só para te falar uma coisa que tu falaste que eu li do Viver falando. Ele disse garotinho, sim, pré-adolescente, não sei se era o Tablado no Rio, quando ele começou a fazer teatro, e é bem isso que tu colocaste, assim, ele entrou no palco, foi fazer, ele diz o nome da professora de teatro, e que todo mundo ria, e ele não sabia por quê, era porque ele era cabeça grande, baixinho, né, e aí a partir de um pouquinho ele foi descobrindo que ele gerava riso, sei lá, né. Uma coisa que acontece. Porque a gente ouve muito esse pessoal do stand-up, e que não é em geral, o stand-up não é uma coisa natural, assim. Eles estudam, eles preparam, eles tiram coisas, colocam coisas. Eu queria saber se no Tangos e Tragédias tinha esse tipo de coisa, assim. Tal coisa não está funcionando, vamos tirar. Tinha, porque tu imagina, numa trajetória de 30 anos, né, tem coisas que funcionam por um determinado tempo, depois não funciona mais, aí tem que reciclar, porque não está... O espetáculo tem um gráfico, né, de conexão e de reação do público. Então aquele gráfico tem que ser mantido, tem alguns momentos que dá um pico, tem alguns momentos que baixa mais, mas não pode baixar muito. Se baixa muito, depois é difícil de subir. Então, quando baixa muito, a gente aquilo não está funcionando mais. Então, vamos tirar. Né? Mas teve uma curiosidade que, com o passar dos anos, o pessoal começou a querer anunciar produtos. Porque eu dava um texto de agradecimentos aos apoiadores do espetáculo, que começou a ficar engraçado. Aquele texto. Porque o Nico falava muito bem. E falava muito. E a minha opção, diante do talento dele, de falar bem e falar muito, era fazer o personagem mudo. Entendeu? Porque daí eu desenvolvia outro tipo de performance que não atrapalhava ele e não competia com a dele, porque é outro tipo de performance. Né? Mas com o passar do tempo, eu comecei a falar também, que daí eu ia fazer os agradecimentos e começava a inventar uma história com os patrocinadores, os outdoors, que são os melhores outdoors, são aqueles outdoors que ficam lá parados na esquina até o fim do contrato, porque tem outras companhias que não dá. Tu bota o outdoor de um lado, o outdoor aparece no outro. Tem outdoor aí que sai correndo atrás de criança. Então, foi aumentando as histórias dos patrocinadores e teve donos de empresas que viram aquilo como uma oportunidade de colocar os seus produtos ali. E vinham pedir para anunciar no meio. Então, os agradecimentos, em um determinado momento, virou 20 minutos de agradecimento.
E o Nico saía, ele gostava, ele achava legal aquilo, saía, ia fumar no camarim, tal, ficava lá dando um tempinho e ficava fazendo isso aí, né? Então virou a parte stand-up comedy, que não, para nós não tinha esse nome, a gente não existia isso, né? Quando a gente começou stand-up comedy. Tinha o Chico Anísio que fazia aqueles textos, né? Mas não era stand-up comedy, a gente não chamava disso, né? Não tinha essa moda de stand-up comedy. E surgiu esse pedacinho do Tangos e Tragédias, que era uma espécie de stand-up comedy. E isso, mas sempre tem que mudar. Sim, sempre tem que mudar, porque as coisas mudam. As pessoas mudam, os tempos mudam. Piada que era... Eu me lembro que tinha uma... Eu estava me lembrando agora de uma passagem do Tangos e Tragédias, que o Nico pegava o Nenê, aquele, né? Aí ele entrava com o Nenê, tinha um texto do Ébrio, que ele entrava e dizia: minha filha, uma bonequinha de carne, que eu tinha o dever de cuidar e educar. Ele olhava para o bonequinho, tirava o bonequinho. Isso, agora, há uns tempos atrás, começou uma discussão sobre o aborto e sobre não sei o que, sabe? Era muito engraçado, mas eu me dei conta assim, naquele momento, onde estava se discutindo o cuidado das crianças recém-nascidas, coisa e tal, aquela piada teria sido de muito mau gosto. Entende? E a gente morria de rir no momento. Então, hoje, como se cuida dessa questão, talvez essa piada tivesse que ser adaptada para outra forma. Não atirar o Nenê lá, mas, sabe, ou ele atirar o Nenê e eu conseguir pegar o Nenê, sabe? Tratar do Nenê, não deixar o Nenê se espatifar no chão, que era muito engraçado, né? Todo mundo morria de rir, mas hoje talvez não fosse mais. Eu queria fazer uma pergunta aí para ti, assim, tirando essa questão assim de tu perceber, ter sensibilidade, que tem que mudar algumas coisas, né? Também não tem aquela coisa do artista que fica preso ao sucesso. Quer dizer, eu sei que houve uma grande reformulação, inclusive com a perda do Nico, mas é uma fórmula que, às vezes, para vocês não fica pesado fazer aquilo. Eu não quero que tu diga que não seja bom fazer o Tangos de Tragédias, mas alguns aspectos não tem que... Bom, tu primeira quer que eu necessidade... Quer que eu responda ou não quer que eu... O que tu quer que eu diga? O que tu... Essa dificuldade, primeiro a necessidade de sempre se renovar, né? E a repetição que o sucesso pede, né? Bom, aí tem uma parte nesse livro que está à venda aqui. Tem uma parte que eu escrevi sobre isso, porque tinha um momento que as pessoas... quando nós completamos 5 anos, nós fomos lá na RBS para fazer o material de divulgação, né? E nós estávamos lá escolhendo algumas imagens, eu e a nossa produtora já, a Marilures Franarim, que já era produtora naquela época, nós estávamos lá escolhendo imagens para divulgação, e aí veio um cara lá e disse: pô, vocês vão entrar em cartaz de novo, cara? Mas de novo? Aí ela disse assim: ué, vai quem quer. Eu digo: vai quem quer. Aí nós botamos direto, escolhemos as imagens e botamos Tangos e Tragédias, vai quem quer. Entende? Quer dizer, depois eu desenvolvi uma ideia sobre isso, que é a ideia do teatro ritual. Porque um ritual, tu vê, um ritual é um ritual. Ele dura 2.000 anos, 4.000 anos, entende? É um ritual. E se eu consigo fazer desse momento um ritual de verdade, quer dizer, o que é um ritual? São palavras, são gestos, são músicas, são entonações, tudo para criar uma atmosfera. E o público sai de casa para isso, para entrar numa atmosfera diferente. Se isso acontece, o público sai satisfeito. Porque criou-se a atmosfera que ele foi buscar. Se não acontece, ele diz: pô, saí de casa, devia ter ficado vendo a televisão, entende? Então, no meu ponto de vista, fazer esse espetáculo para o resto da vida, ele só é possível se eu fizer com esse ponto de vista, ritual. Eu entro ali
Não é para me exibir, embora eu possa me exibir também. Não é para isso, é para criar uma atmosfera onde as pessoas vão beber daquela atmosfera, vão compartilhar com a gente aquela atmosfera. Se isso acontece, eu estou satisfeito, porque eu acho que foi para isso que eu... É para isso que eu sou artista. Complemento. Eu vejo isso que o Ike está dizendo, que aquele momento, tanto de Tangos e Tragédias como agora em Esbórnia Contra-Ataca, como se nós estivéssemos dentro de um sonho. Né? Está acontecendo um sonho dessa ilha, de todas essas músicas, de todas as brincadeiras, e isso tem algo de utopia, se vocês pensarem bem. E quando eles saem do palco para ir para a rua, e todo mundo vai atrás, e a gente sempre vai, é porque nós não queremos que aquilo termine. Tem todo um esforço, né? Porque não tinha outra saída no teatro. Então um pouco na minha imagem, Breno, essa história da Esbórnia se transformou num espetáculo terapêutico para quem aproveita e para quem quer ir. Então ele é terapêutico, veja só. Então tu vai, mas aí a gente pode ir 1, 2, 5, 10, pode, porque a gente se sente bem, se sente feliz. Quando para de se sentir, para de ir, entende? Mas isso é uma coisa sensacional, porque essa repetição do espetáculo vai fazendo bem para quem vai tantas vezes assim, né? Ou seja, quem representa lá, não sei quantas milhares de vezes tu já representasse, tu termina gostando, porque esse ritual é um ritual que te dá muita alegria, muita felicidade. E algum dinheiro. Eu ia dizer. Mas eu gostaria de fazer um comentário aqui. Hoje, quando nós pensamos nessa segunda edição do Milor Day, eu e o Abrão titubeamos em alguns momentos, assim, enchente, esse período que a gente passou, né? E a pessoa com o sentido mais positivo, o Abrão, que me relatava isso, né? O Ike disse, não, temos que fazer sim. Então, eu acho que esse sentimento positivo, assim, de que a gente tem que levantar o barco, ir para frente, eu acho que foi, sim, maravilhoso. Sim, os artistas não têm. Agora tu trouxe tu trouxe. Eu vou ler um trechinho aqui talvez para acabar, né? Porque já está se estendendo. Mas tu trouxe aí exatamente a voz do Nico. Foi o Nico que falou na tua garganta aí.
Eu não concordo nada disso aí. Não concordo com nada disso aí que vocês estão falando. Mas assim, teve um dia que nós estávamos numa rádio, né? E aí eu estava falando isso ao vivo. O que vocês acham que é o trabalho de vocês? E ele escutava, né? E eu achava, fazendo ali a teoria, parar, no rádio. Aí daqui a pouco ele interrompeu e disse assim, não, eu acho que não é nada disso. No rádio, ao vivo, eu digo, pô, mas então tá, fala, né? Mas justamente eu estava falando, para mim, o que é. Eu não estou dizendo que é para todo mundo, entendeu? Eu talvez tenha passado essas aspas. Para mim é assim. E eu acho que eu consigo fazer para o resto da vida, ou por 2, 3 encarnações, porque para mim é assim, entende? Então, mas não é que todo mundo seja assim, para todo mundo seja assim. Então eu faço assim, como ele diz assim, ser preso dos sucessos, né? Cara, olha que coisa melhor, o sucesso veio e prendeu a gente. Eu preferia isso. Melhor do que seus paralamas do sucesso, né? Olha, eu vou ler aqui, ó. Nos 25 anos fizemos um release que revelava a forma como conduzíamos nossos conflitos. Era uma forma consciente, de tal maneira que o conflito passava para a matéria-prima e servia como conteúdo humorístico, depois de passado por nossa usina de reciclagem. Segue o texto. Daí nós fizemos 2 textos. Era para fazer um texto de divulgação dos 25 anos, né? Aí eu fiz um e ele fez outro. Então o meu era assim. Lembro claramente a primeira vez que nos encontramos às margens da Recicla Grand Rechebuchen, a grande lixeira cultural da Esbórnia. Nossa querida pátria natal, a Esbórnia, tinha sido invadida. Nossa cultura estava ameaçada de extinção. Nós fugimos e viemos parar no Brasil. Já se vão muitos anos. Lembro muito bem na canoa de refugiados. Ele queria ir para lá e eu queria ir para lá. Eu fui para lá e ele foi para lá. Como estávamos na mesma canoa, contrariadamente viemos parar aqui. Foi a primeira vez que percebemos que não combinávamos. Como vamos prosseguir? Minha memória guarda transparente os dias da crise em que chegamos no Brasil. O dinheiro era o cruzado. A valorização dos produtos nos supermercados era por hora. A desvalorização do cruzado era por segundo. Lembro que hoje de manhã senti saudades daquela crise financeira. Aquilo sim é que era crise. Os problemas aumentavam desde que ficou claro que não haveria como trabalhar com música no meio daquela crise. E eu pensava, como vamos prosseguir? Fizemos alguns shows vazios em Porto Alegre e decidimos ir para o centro do país, onde fizemos muitos e muitos shows vazios. É claro, eu pensava, não combinamos, como vamos prosseguir? Até que um golpe de sorte nos jogou no programa do Jô Soares, no SBT. O público adorou ouvir 2 sujeitos que não combinavam, contando suas histórias e cantando músicas antigas que não combinavam com o que se fazia na época. Desde aí, os teatros começaram a lotar. Daí, surge para nós a maior definição de nossa carreira. Quando perguntavam qual o segredo do sucesso, nossa resposta era, o segredo do sucesso é o fracasso. Como vamos prosseguir se o segredo do sucesso da dupla é o fracasso? Enfim, fazíamos algum sucesso, mas como seguimos não combinando, eu pensava, como vamos prosseguir? Os teatros começaram a lotar invariavelmente. Já tínhamos uma carreira, uma trajetória, seria importante mantê-la. E essa questão foi crescendo dentro de mim. Eu buscava uma solução, não seria fácil. Como vamos prosseguir? Nossas diferenças seguiam aumentando, continuávamos remando em direções diferentes. Até que em meados do dia 15 de maio de 1991, às 15h30, ele me mostrou uma música que falava na busca da verdadeira maionese. Isso me trouxe uma esperança muito grande que talvez nós conseguíssemos convergir. Mas não. Cada um foi procurar a verdadeira maionese da sua própria maneira. E a questão recrudesceu. Como iríamos prosseguir se nossas verdadeiras maioneses tinham ingredientes tão diferentes? Bem, aí mesmo é que a coisa ficou impossível. Como iríamos prosseguir se tudo conspirava contra? Bom, fizemos uma versão do espetáculo para o espanhol. Fomos a outros países sem nenhuma perspectiva de continuar.
Um certo sucesso está começando a estabelecer raízes na Europa. E uma pergunta que não quer calar fala todos os dias na minha cabeça. Como vamos prosseguir? No ano em que completamos 25 anos, seguimos sem nenhuma perspectiva de continuar. Mas fizemos uma arte incrível para celebrar a data. Como vamos prosseguir se chegamos a um ápice de excelência tão absoluto? Ficamos amigos. Cultivamos respeito mútuo. Enfim, começamos a remar na mesma direção. Mas minhas manhãs são premiadas com a questão: como vamos prosseguir se as divergências que nos trouxeram até aqui não estão mais presentes? Agora ficou realmente difícil. Como vamos prosseguir? Assinado Crown Santos. Crown Santos. Maravilhoso.